Será que é possível ter um bom relacionamento com o nosso ciclo menstrual e chegar até a amar esse ciclo? Será que é possível? E tem algum benefício em todo esse processo? O que tem de bom nisso? O vídeo de hoje é sobre isso. Vamos lá! Oi, amiga! Julie Canoli aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. E esse é o espaço para os assuntos mais profundos do feminino. E começamos com esse tema do ciclo menstrual. Inclusive, eu vou deixar para você o link do nosso primeiro vídeo, onde nós fomos profundo no lugar do inconsciente coletivo do feminino e da importância de colocar luz sobre isso, porque muitos dos nossos comportamentos são aí direcionados por essa força que move esse grande inconsciente coletivo. E a partir desse lugar de conhecimento e de luz, a gente pode então tomar as nossas próprias escolhas. E eu aproveito aqui para pedir para você me deixar aqui nos comentários qual assunto mais profundo do feminino você gostaria de abordar, para a gente trazer aqui para nossa roda, para o nosso círculo. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você 3 passos simples para que você possa caminhar então mais amorosamente em direção ao seu ciclo menstrual, para que isso possa contribuir aí para uma melhora no seu bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, sexual, para que você possa receber então as grandes potencialidades que existem por detrás do ciclo menstrual. Então, caminhando ao longo dessa grande história atrás de nós, né, nesse grande processo de evolução e crescimento, a gente viu que num primeiro momento esse lugar de menstruação foi assustador, né? E a gente caminhou só um pouquinho ali na história do feminino, tem muita coisa, são muitas civilizações, são muitas sociedades, são muitas formas de ver esse feminino. E, obviamente, né, durante esse processo houve um lugar onde as sociedades, as tradições mais antigas, ao longo desse processo de esclarecimento, de consciência, de conexão com as sabedorias do corpo, a sociedade matriarcal, elas conseguiram compreender esse processo do menstruar, integrar isso dentro daquilo que é sagrado, como um processo que gera a própria vida. Então, em algumas dessas tradições antigas, este sangue, este lugar de sangrar, de menstruar, é um lugar sagrado. E não só sagrado por estar relacionado com a vida, mas porque ele está relacionado também com o passeio entre os mundos, com um lugar de visão para essas mulheres. Então isso era muito sagrado, era quase que um lugar da xamã, da sacerdotisa. Então as mulheres ficavam juntas ali, elas com elas mesmas, naquela grande tenda, nas ocas, para poder fazer esse processo de limpeza, de reconexão, de inspiração e visão. Então, muitas das tradições antigas preservavam esse costume, que infelizmente eles foram perdidos e não chegaram, né? Não chegaram para muitas de nós nos dias de hoje. Então, a gente fica com aquilo que é o que ficou mais forte dentro desse inconsciente coletivo, que é esse lugar de que não, a menstruação é um lugar feio, né? Aquilo que a gente viu. E a gente sabe, por mais que às vezes seja difícil nos relacionar com o nosso ciclo menstrual, a gente sabe que tem ali algo de divino, de especial. No fundo você sabe, você sente. E por mais que seja difícil para você, por mais que seja difícil para o seu corpo, com todos os processos que ocorrem, você sabe. Eu sei que você sabe, amiga. Então vamos lá. A primeira forma da gente abrir o caminho aí para esse lugar de reconexão amorosa com esse ciclo menstrual é voltando para o corpo, voltando para casa, é se reconectando com os sentidos. O que acontece muitas vezes, amigas? Eu observo muito, né? As mulheres vêm muito me trazendo as suas questões diante os processos que elas passam, e é muito comum, né, nos dias de hoje, a gente viver uma vida na nossa mente e esquecer e negar que a gente tem um corpo.
Então tudo aquilo que é do corpo acaba sendo desligado. É como se a gente fosse para uma guerra, vestisse uma armadura pesada para proteger, para que a gente realmente não sinta, porque lá fora é muito pesado, é muito duro, é uma luta, é difícil. Eu não quero me relacionar com aquilo que é difícil, com aquilo que é dolorido, com aquilo que é pesado. Então é melhor eu me proteger desta forma, com essa armadura grossa, e com isso eu vou para a vida e eu não sinto nada de negativo, eu não passo por nada, mas também não tenho a menor conexão com esse corpo. Vai esquecendo de tirar a armadura e ela vai então fazendo parte deste corpo. E aí eu não me conecto com aquilo que é negativo, eu me protejo, mas eu me protejo também do que é bom. Eu me protejo de sentir esse corpo em movimento, sinuoso, leve, livre, solto, um corpo aberto para as percepções, para os sentidos, para tudo, porque sentir em algum momento da nossa história foi doloroso demais. Então, muitas vezes a gente tá aí com uma armadura em alguma parte desse corpo ou no corpo inteiro, e é preciso observar isso. Então, voltar para o corpo é permitir que ele respire novamente, que ele se solte, que ele se movimente, que ele se coloque em direção à vida. Então, como que a gente pode fazer isso? Movimento, dança, vamos dançar, vamos respirar no corpo, exercícios de respiração consciente, massagens, caminhadas, tudo que for possível para que você consiga priorizar um pequeno momentinho para esse corpo, para que você possa dar um lugar para esse espaço sagrado, né, onde a gente está vivendo. Então, volte para casa, corpo. E o nosso segundo caminho em direção a essa relação mais amorosa com o nosso ciclo é um lugar de reconexão com o nosso ventre, com o nosso útero. E aí, muitas mulheres me dizem, né, quando a gente vai fazer os nossos trabalhos, os nossos processos, muitas mulheres chegam até a mim e já não tem mais o útero, né? Tiveram que fazer o processo de retirada do útero. Ou você não tem útero porque você não está num corpo feminino, mas você tem a alma feminina. E aí, o que a gente faz? A gente faz esse processo da mesma forma, porque a gente vai para esse lugar desse corpo energético. Então, a gente tem, para além de um corpo, o corpo que a gente vê é o corpo físico, mas a gente tem aí um corpo de energia. Então, você pode fazer essa reconexão com o seu corpo energético. E muitas vezes o que acontece com o ventre, a gente não tem essa ligação com o útero. A gente só lembra que tem útero ou quando a gente adoece, ou quando a gente tem que fazer lá os nossos exames, ou quando a gente engravida. Então, somente nesses casos nós nos lembramos que temos útero. Mas esse é um lugar muito especial. Muito especial porque ele é o centro da energia feminina. E aí você pode me perguntar assim, mas Julie, como que é que eu faço para me reconectar com o meu útero? O que tem que fazer para eu estar conectada, para eu poder sentir? Bom, em primeiro lugar, você vai seguir o nosso caminho anterior, que é ouvir o seu corpo. A partir do momento que você volta para casa, você volta para os sentidos e você vai ouvindo e trazendo as percepções que partem desse lugar de sabedoria, que é o seu corpo, e aí você vai para esse lugar do seu ventre mesmo, de reconexão, de sentir o seu útero. Então, olha só, vamos fazer um exercício agora. Coloca a mão no seu ventre, coloca a mão no seu útero, respira, deixa que o ar chegue até o seu ventre, respira profundo. Dá um sorriso para o seu ventre. E devagar, você vai agradecendo o útero de onde você veio. E você vai agradecendo o útero que existe em você. Reverenciando esse lugar de criação. Esse lugar de sustentação da vida.
É um lugar que cria a vida, mas que cria também sonhos, projetos, movimento. É um lugar de extrema criatividade, é um lugar de espontaneidade do seu espírito, por onde você se expressa, por onde você é quem você é. É o seu lugar sagrado, que tem aí essa grande ferramenta de limpeza. Todos os meses ele se purifica, ele se prepara. Então a gente respira nesse lugar agradecendo e honrando essa possibilidade de poder criar tudo e qualquer coisa. Esse é o centro da criação, da qual você é parte. Sinta esse poder, agradeça esse poder. Respira profundo e relaxa aí. E o terceiro e último passo é tomar consciência dos nossos tempos, dos nossos ciclos. Então, nesse mundo dual que a gente vive, nesse mundo em que a gente observa a natureza, a gente percebe esses ciclos de vida, morte, renascimento, refazimento, o tempo inteiro. Então você observa as estações, elas estão o tempo inteiro nesse processo caminhando em direção à vida, morte e renascimento. Você observa a lua, você vê esses processos acontecendo, você olha para as plantas, você olha para os animais, você olha para o todo e você consegue observar essa pulsação. E essa mesma pulsação ocorre no nosso corpo, ocorre dentro desse ciclo. E é importantíssimo que você tome consciência de quem é você nesse período do ciclo, aonde você está agora. Qual é a fase que você está agora e o que está acontecendo neste corpo agora? Então eu sugiro a você que você pode começar, por exemplo, no seu primeiro dia de menstruação, que você faça ali, que você tenha um caderno menstrual, que você tenha ali nas suas anotações, no seu diário, enfim, e você coloque ali, né? Como que eu tô hoje? Eu tô menstruando hoje. O que está acontecendo comigo hoje? Como eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo fisicamente? Como eu estou me sentindo emocionalmente? Como está minha parte sexual? Como estão os meus sonhos? Tem um universo de coisas que vão acontecendo em cada uma das fases, e quanto mais consciência eu tomo dessas fases, mais eu me conheço. De uma forma simples, o nosso ciclo ele possui aí 4 fases, né? A fase pré-ovulatória, fase ovulatória, fase pré-menstrual e a fase menstrual. Então, eu deixo aqui para você, eu sugiro a você que você se observe em cada uma dessas fases. Como que você está se sentindo, como está seu corpo. E conforme você vai se observando, você vai percebendo ali as potencialidades de cada uma dessas fases, você vai percebendo as fragilidades que você tem também em relação a essas fases, e esse conhecimento só vai fazer com que você possa ir para frente, porque você use então esse ciclo a favor da vida e não contra você. Vou deixar aqui para você um exercício. Coloca lá, primeira pergunta: como foi a minha primeira menstruação? Eu quero que você traga isso de volta para a consciência, eu quero que você escreva como você recebeu isso, né? Como foi o apoio que você teve, quem eram as pessoas que estavam próximas de você, como era a relação, o que mudou nesse período, porque eu já tinha dito para você que isso impacta muito, né, o nosso sentir, isso impacta com relação àquilo que acontece hoje, os nossos comportamentos, as nossas sensações e sentimentos com relação à menstruação. Então volta lá no tempo e traz como que foi esse momento, como que foi esse ritual de passagem, né? Onde você sai da menina e vai se transformar em mulher. Como que foi isso para você? Coloca isso aí no seu caderno. Nossa, sociedade moderna, né? Hoje em dia
a gente não tem mais esses rituais de passagem, não, eles são muito escassos. A gente celebra mais ou menos ali o aniversário, a gente tomar consciência sobre isso e ver como que a gente está transmitindo esse lugar do menstruar, né? Mesmo se a gente não tem filhas, sobrinhas, primas, tias, as filhas das amigas, como que a gente transfere isso para as nossas meninas? Como uma praga? Será que a gente continua transmitindo isso como uma grande praga? Ou será que a gente ritualiza esse lugar, que a gente faz aí uma festa, uma celebração, que seja só você e a sua filha? Será que a gente consegue celebrar essa dádiva de ser mulher, que essa menina possa receber esse lugar de forma carinhosa e amorosa? Isso pode ter toda uma influência na vida, no ciclo menstrual dessa mulher. Agora, amigas, muitas mulheres me perguntam, né, se a gente pode fazer esse trabalho de reconexão com o ciclo menstrual fazendo uso de algum método contraceptivo, né, tomando alguma medicação, fazendo uso, enfim, de qualquer que seja o método. E eu digo para você que sim, é possível você fazer todos esses passos, você caminhar todos esses caminhos em direção a esse ciclo mais amoroso, mas eu sugiro a você que você pesquise fortemente sobre esse método que você está usando, quais são os prós e os contras, o que isso vai influenciar a longo prazo dentro da sua vida fértil. É importante que você coloque consciência sobre esse método que você está fazendo. O que eu posso dizer para você eu fiz uso da pílula anticoncepcional por 20 anos, isso teve um efeito na minha vida, né? Eu me lembro que quando eu parei de tomar pílula, era como se eu tivesse saído de uma anestesia, sabe? Como se eu tivesse muito tempo ficado ali dentro de uma hipnose e voltar a sentir foi muito difícil num primeiro momento, mas foi libertador no meu caso. Essa é a minha história. Qual é a sua história? Me conta. E eu quero saber se você topa dar esses passos amorosos em direção aí ao seu ciclo menstrual, à sua menstruação, a todo esse processo grandioso que acontece no corpo feminino. E por que é importante, né, a gente ter esse olhar amoroso e carinhoso com essa menstruação? A forma com que a gente lida com o nosso ciclo menstrual é precisamente a mesma forma que a gente lida com a nossa energia feminina, com o nosso feminino. Então é essencial olhar para esse lugar. É como quando a gente olha para a nossa sociedade, né? A gente olha aí para esse mundo externo, que olha para a menstruação, vê os sintomas e quer medicar os sintomas, quer abafar os sintomas. Só que a causa disso é que você é mulher. Então é parte de você, não dá para excluir tudo aquilo que a gente exclui, tudo aquilo que a gente esconde, vai encontrar um meio de aparecer. Não tem como excluir algo tão forte, algo tão poderoso que movimenta a vida, porque a gente não consegue lidar com os sintomas de tudo isso, porque a gente não consegue lidar com os processos que fazem parte de tudo isso. E eu sei que esse lugar é bem profundo, né? Porque ele vai nessa consciência que não é só a nossa consciência individual, mas a consciência familiar, esse grande coletivo que existe por detrás de nós. Então tem muitos processos com relação a isso. Tem como nós nos relacionamos com a fertilidade, como nós nos relacionamos com o processo de vida, morte e renascimento. Tudo isso é um grande caldeirão que a gente precisa dar um lugar para que a gente possa ter essa vida mais amorosa, mais prazerosa dentro desse corpo feminino. E se você tá curtindo o nosso conteúdo, tá gostando, eu peço a sua ajuda para que a gente possa continuar produzindo e trazendo esses vídeos aqui, para que a nossa comunidade de mulheres possa crescer, para que a nossa consciência com relação a esses ciclos maravilhosos possa se expandir para as meninas, né? Para que isso possa ir sendo levado de uma forma bonita e amorosa para as novas gerações de mulheres. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque eu também quero trazer para você aqui em tempo real como é
cada fase desse ciclo, quais são aí as características, quais são os arquétipos vivenciados durante em cada fase do ciclo. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até mais!